Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2025 e agora temos Apocalipse Hotel, onde o mundo acabou. Simplesmente a humanidade foi extinta. Por quê? Porque São Paulo se espalhou pelo mundo e a qualidade do ar ficou insalubre para todo mundo. E dentro nesse meio de Apocalipse, a gente tem o... Qual é o nome do... Apocalipse Hotel, não? Não, Hotel Gingarou, porra. Gingarou, eu tava tentando lembrar o nome dele. E aqui ele é gerenciado por robôs, porque o antigo dono do hotel ali falou, tô zarpando aqui, falou, valeu, a humanidade acabou, depois eu volto, vou ver, te aviso. E aqui a gente vai acompanhar a dinâmica do cotidiano desses robôs cuidando do hotel, sendo que não tem ninguém há, sei lá, 1000 anos. Não, 1000 não. 100 e poucos anos. Já acabou a humanidade há um tempo, mas todos os robôs que ainda operam estão arrumando diariamente esse hotel para receber visita. E, bem, acho que não recebeu até agora, né? Ou pelo menos no primeiro episódio não tivemos ninguém. Recebeu no final. Recebeu. Tivemos recebeu povo esquisito. o slime aí, mano. O slime. O slime que solta esporos, é lindo. Sim. Cara, eu não sei se teve essa mesma impressão, mas eu sinto que temos um canhão pra matar passarinho aqui. Eu gosto da produção, eu gosto da ideia do diretor, eu gosto da fotografia, eu gosto da ideia desse anime. Só que o primeiro episódio é um pouco complicado, porque é contar algo que é difícil você contar sem se perder na falta de dinamismo como o primeiro episódio fez. Porque você precisa reforçar que, não tem ninguém, os robôs estão eventualmente se desgastando e morrendo, você não pode, ou melhor, eles não quiseram manter um aspecto mais trágico e melancólico da situação, que, bem, vocês estão eventualmente acabando com tudo aqui, eventualmente vocês só estão deixando de existir, porque não tem nada nem ninguém há muito tempo. E toda a dinâmica de carisma fica em cima dessa personagem. E ela tá carregando o anime nas costas porque não tem mais nada para fazer aqui, a não ser mostrar esse lapso temporal infinito deles apenas fazendo a mesma coisa diariamente. E aí você joga isso para alguma dinâmica de perspectiva dessa personagem que é menos robótica e mais humana, mais carismática. Ela consegue ter trazer essa dinâmica do episódio por ela. Porque de resto é meio refatorando a ideia da tragédia ad infinito. A minha impressão é quase oposta. Porque o maior dificuldade desse anime não é que o texto dele é muito mais simples ou ele só fez a questão do reforço. Porque na real ele fez, só que tem um detalhe. O maior problema é que este anime quer levar a ideia dos robôs a sério. Então, eles são robôs e eles são mortos. Eles são apáticos. Sim. A garota também! Porque ela, apesar de ter o único design humano, porque será? Mas também toda a ação dela por 80, 90% do episódio é apatia. E realmente sensação de tragédia, ou de drama, ou até de comédia, vai se tudo mais pelo momento da produção. Porque se você pegar na ideia, a ideia é que ela só repita a mesma coisa. Assim como o próprio robô porteiro. Só que daí a gente tem que... Como não dá pra se manter isso no episódio inteiro, a gente tem que ter o robô porteiro tendo uma reflexão mais humana, e ela tendo uma reflexão mais humana, ou pelo menos umas ações mais humanas, tipo ela ficando brava porque o negócio saiu errado, ela agindo de um tom mais cômico. Só que isso não condiz com todo o tom inicial do anime, que é tudo morto. Como a gente tá sempre nesse tom de apatia, a tragédia se passa pela produção. E dá pra sentir essa tragédia, toda essa perca estando maior e maior com o passar do tempo. Porque robôs vão parando de funcionar e eles não podem consertar. Porque eles nasceram com uma função específica. Porém,
não é como se os personagens realmente sentissem perda. Não é como se eles se importassem. Não é como, inclusive, se que eu me importasse com essa perda. Porque quando, por exemplo, morre o robô, acho que é o perfurador, Sim. lá na metade do episódio, eu não tô nem aí pro robô perfurador. Ele acabou de explodir e morreu. Então é um constante sentimento de apatia que, como o cenário que eles querem trabalhar é completamente sólido de robôs, e esses robôs não têm algum indício de desenvolvimento de empatia, como, sei lá, Nier Automata, por exemplo, tem, então eles têm muito pouca personalidade. Uhum. Então eu termino o episódio pensando, tá, você tem uma produção legal, tem boas ideias, eu adoro a trilha sonora desse anime. Uhum. Você tem uma premissa interessante que aos poucos ela deve ser mais forte, mas o primeiro episódio inteiro você não sai muito da ideia, porque não tem muito como sair da ideia. Não tem hóspede, você só tem a perspectiva dos robôs e os robôs são robóticos. Posso ser sincero? Foi até mais chato do que eu pensei que seria. É verdade. Isso é verdade. Tipo, eu acho que todo o dinamismo aqui vai por conta da direção. Da produção em si. Porque eles que trouxeram muito mais dinâmica e empatia pelo contexto do que, de fato, o que os personagens estavam fazendo. Que, de novo, beleza, você vai meio que replicar essa fórmula até o final de os robôs têm uma função, essa função vai ser feita ad infinito, na esperança deles receberem hóspedes novamente. E toda a tragédia iminente de como cada vez menos tem robôs, e cada vez menos isso vai... enquanto cada vez mais isso vai se desgastando, porque você vai perdendo as mãos de obras que fazem tudo funcionar, meio que tão retroalimentado. Chega no final e fala, tá, você precisou fazer uma sequência de piada com o chapéu de tomar banho pra criar alguma dinâmica dentro do roteiro, porque ele em si só era só dali ad infinito, e um pouco dessa interação que tenta emular um aspecto humano, mas, como a obra disse, não são humanos. Putz, cara, inclusive, é mais sobre a segunda metade, que a primeira metade, tudo bem, você vai fazendo uma explicação do porquê a humanidade foi embora, o que aconteceu com a humanidade, beleza, eu entendo. Aí no comecinho de, legal, pega água, faz toda a expositividade possível e imaginável de como funciona aqui o hotel, porque ela é um robô, então ela vai ser expositiva. E aí, de fato, depois você faz alguma dinâmica de, entre aspas, personagem. Mas, cara, sei lá, é um primeiro episódio que não vende a proposta. Não pelo texto, nem pelo contexto da problemática da história. É mais, de fato, pela produção, que é, de fato, muito boa. Essa produção, naquele anime lá do outro hotel, Açúcar Hotel. Açúcar Hotel, ia voar. Ia ser mais interessante. Uhum. Aqui, tipo, ele escolhe um primeiro episódio muito mais de temática do que realmente, digamos assim, apresentar que veio pra todo mundo que quer assistir um anime novo. Se fosse numa temporada mais fraca, como a passada, eu diria que esse ainda é uma das melhores estreias, porque ele tem potencial e ele tem uma produção boa. Uhum. Na situação que a gente tá, ele é um anime que pode de fato ter alguma coisa interessante, mas se você quiser algo mais safe, que pelo menos já mostrou qualidades, tem outros episódios que a gente já viu que se saíram melhor nesse quesito. É um anime que esse vai ter que pagar um pouquinho pra ver se realmente a ideia do drama ou da comédia, ou de como eles vão estruturar essa ideia desse hotel vai funcionar mais pra frente. Não necessariamente porque o primeiro episódio cozinhou muito bem. Sim. E tanto a perspectiva de robô da personagem também. Se vai cozinhar um drama pela frente, e quem nos indiciou, né? Quem deu o indício que isso pode acabar acontecendo de ter mais interações é o encerramento. Que aparece a família Tanuki, aparece, sei lá, ou até mesmo no final aqui que aparece o alienígena. Então eu falo, beleza, agora vai ter que começar a ter de fato hóspedes que são de outros lugares, e talvez o anime queira se direcionar muito mais pra comédia do que de fato um drama. E se for um drama, talvez só vai ser de fato como esse
esse hotel vai ficando com cada vez menos robôs e é sobre isso. Sei lá, cara, meio telegrafado, talvez? Não sei. Sim, mas é aquilo. Foi o que eu falei. Do jeito que eles estão estruturando essa proposta, não tem muito pra onde ir. Vai ser realmente tanto telegrafado quanto a parte mais apática. Uhum. Vai se depender muito mais se a produção vai conseguir carregar isso até o final. Possivelmente vai, porque a Side Games Production é um estúdio que hoje em dia tá muito em alta pela qualidade que eles mantêm. Sim. E eles também têm outro anime, né, no mesmo calibre que é o Mamosumen. Então, se eles conseguirem manter os dois, vai ser mais um bom destaque pra eles do que pro anime em si. Faz sentido, faz sentido. E, cara, sinceramente, eu acredito que essa produção vai se manter boa até o final. Porque o que valeu desse anime, de fato, foi fotografia, direção, trilha sonora, montagem, tudo isso tava maravilhoso. Mas o roteiro estava a mimir. Tava muito. Ele propositalmente isolado, de novo. Eu entendo porque ele escolheu assim, só que aí tá as consequências de. Cara, eu tô honestamente muito mais desinteressado do que eu esperava. Porque Pois quando é. eu vi os trailers, eu tava esperando pelo menos que a parte de drama ia ser mais forte, que essas ideias iam tá fluindo muito mais do que no primeiro episódio. Uhum, de fato. É, no final do dia, talvez não um bom primeiro episódio pra esse anime. Talvez os próximos eles possam ser melhores e mais eficientes do que esse em apresentar pra qual direção esse anime quer ir, né? Porque, de fato, o primeiro movimento do roteiro pra quebrar a o ambiente fechado que ele criou aqui, né, do hotel meio que se retroalimentando e se desgastando ao longo do tempo, foi quando apareceu o alienígena. Agora, como que vai ser a dinâmica com outros hóspedes? Bem, não sei. Aí deixo para os próximos episódios. Se tivesse algo nisso no primeiro episódio, onde você conseguisse concatenar a introdução do mundo junto com a introdução do hotel e na segunda metade você apresentar de fato um conflito com um hóspede, eu acho que tornaria tudo um pouco mais dinâmico, já colocaria as cartas na mesa. Mas, enfim, não foi. Quem tiver interessado pode dar uma chance. Ainda é um anime que dá pra dar uma chance, ainda é um anime que tem muito potencial pra melhorar, principalmente de produção. Acho que a produção não vai quebrar. Então, se ele tem mais propostas, mais cartuchos pra trazer, não foi o primeiro episódio que apresentou tudo isso. E é isso. Esse foi Apocalipse Hotel. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal e continue acompanhando nossas primeiras impressões aqui, né? Tem muito vídeo pra vocês acompanharem. E é isso. Vou ficando por aqui. Um bom anime, até o próximo vídeo.